Há segredos tão antigos que o próprio tempo tentou apagar. Verdades espirituais tão profundas que só os céus e o inferno conhecem. Hoje você vai ouvir sobre o arcanjo que quebrou as correntes do inferno. O ser celestial que desceu até as trevas e fez estremecer o império do caos. Poucos sabem, mas antes que a humanidade existisse, houve uma guerra. Uma guerra entre a luz e as sombras, entre o Criador e os que ousaram se rebelar. Quando os anjos caídos foram lançados às profundezas, nem todos tiveram o mesmo destino. Alguns foram aprisionados em abismos espirituais, acorrentados em escuridão eterna, aguardando o juízo. Mas algo aconteceu. No silêncio entre as eras, quando o inferno acreditava estar seguro, um som ecoou nas trevas. Um som que nem mesmo os demônios ousavam pronunciar. O som do arcanjo Miguel. Seu nome significa quem é como Deus. E essa não é apenas uma pergunta, é um desafio às forças da escuridão. Dizem os antigos escritos que Miguel desceu, não com uma espada comum, mas com a autoridade do próprio Altíssimo. Sua presença fez o inferno estremecer. Os gritos das legiões ecoaram como trovões sufocados. As correntes começaram a se partir e os portões de ferro espiritual se derreteram diante da luz. Mas por que ele desceu? Por que um ser tão puro enfrentaria as entranhas do inferno? As respostas estão escondidas em profecias esquecidas. Porque antes que Cristo viesse à terra, os céus já preparavam o caminho. Miguel foi o primeiro mensageiro da redenção, o guardião do plano divino. Quando o inimigo pensou que havia vencido, Miguel desceu, não para libertar os demônios, mas para libertar os justos aprisionados antes da cruz. Você entende? Havia almas que aguardavam o cumprimento da promessa, homens e mulheres de fé que morreram antes da vinda do Messias. Eles estavam em um lugar chamado Seio de Abraão, o refúgio dos que esperavam pela salvação. Mas as correntes espirituais que cercavam esse domínio eram guardadas pelos anjos caídos. E foi ali que Miguel entrou. Com a luz do trono em suas mãos, ele avançou pelos corredores escuros da criação. Os demônios recuaram, os abismos tremiam. E quando sua espada flamejante tocou as correntes, o inferno sentiu a dor da derrota. Miguel não falava por si. Ele falava com a voz do Eterno. As portas do inferno não prevalecerão. Essas palavras ecoaram como um trovão celestial. E naquele instante, as correntes se romperam. As almas dos fiéis foram libertas e conduzidas à luz. Mas o inferno nunca esqueceu. Desde então, Miguel se tornou o guerreiro do trono, o protetor da humanidade, o defensor da promessa. Cada batalha espiritual que você enfrenta, cada opressão invisível que te cerca, há uma luta que não é apenas sua. Há um arcanjo em guerra por sua alma. E saiba disto, as mesmas correntes que ele quebrou lá embaixo, ele quebra hoje, quando você clama o nome de Jesus. Miguel não luta por glória, ele luta pela obediência. Não é o brilho da espada que o define, mas a fidelidade ao Criador. Ele foi o primeiro a dizer sim, quando o céu perguntou, quem lutará por meu nome? E quando Lúcifer respondeu com orgulho, Miguel respondeu com reverência. A batalha começou ali, e ecoa até hoje. Nos tempos finais, Miguel voltará a lutar. O Apocalipse diz que haverá guerra no céu. Miguel e seus anjos lutarão contra o dragão e suas legiões. O inimigo será lançado de vez para baixo, não mais como acusador, mas como condenado. E então, a mesma voz que um dia ecoou nas profundezas do inferno, ecoará sobre toda a terra. O reino do nosso Deus triunfou. Mas há um detalhe que poucos percebem. A profecia menciona que Miguel não luta apenas no céu, ele intervém na terra em momentos decisivos. E Daniel viu isso. No capítulo 10, o profeta declara, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio. Isso significa que quando as forças do mal tentam impedir o mover de Deus, Miguel entra em cena.
Você entende o que isso quer dizer? Muitas orações que parecem não ser ouvidas estão sendo travadas em guerras celestiais. Há batalhas acontecendo agora mesmo, invisíveis, mas reais. E às vezes, o atraso de uma resposta divina é o som das correntes sendo quebradas outra vez. Porque Miguel ainda desce, ele ainda luta, ele ainda quebra as correntes do inferno quando alguém se levanta e ora. Satanás sabe disso, por isso tenta te calar. Porque uma oração verdadeira é uma espada nas mãos do céu. E quando você clama com fé, o som atravessa dimensões. E o guerreiro do trono ouve. Ele vem. E quando vem, as trevas se calam. Mas há um segredo mais profundo. As correntes que Miguel quebrou não eram apenas de ferro espiritual. Eram correntes de culpa, condenação e medo. O inferno acorrenta a alma antes mesmo de tocar o corpo. Mas quando a luz toca a consciência, as correntes caem. É por isso que Miguel não representa apenas guerra. Ele representa libertação. E talvez o que Deus quer que você entenda hoje é isso. As correntes que te prendem já foram quebradas. O inferno não tem mais autoridade sobre aqueles que pertencem à luz. E toda vez que o medo tentar te paralisar, lembre-se, um arcanjo desceu uma vez e ainda desce, sempre que o nome que está acima de todo nome é proclamado. Há poder no nome, há guerra na voz dos que oram, e há vitória na obediência. Miguel permanece diante do trono, com sua espada voltada para a terra, aguardando a ordem final. E quando ela vier, as portas do abismo serão abertas uma última vez, não para libertar, mas para julgar. E o inferno verá novamente a luz que o humilha desde o princípio. E naquele dia, todos verão com os próprios olhos o que hoje só podemos sentir no espírito, que as correntes do inferno nunca foram fortes o bastante para deter a vontade de Deus. Então, se o inferno tenta te prender, se as trevas tentam te silenciar, declare em voz alta: as correntes já foram quebradas. E o som dessa declaração será como o eco do primeiro trovão, quando Miguel desceu. Porque quando o céu se levanta, o inferno cai. E a sua fé se torna uma espada nas mãos de Deus. Senhor dos exércitos, assim como enviaste teu arcanjo para quebrar as correntes do inferno, envia agora tua luz sobre mim. Que toda prisão espiritual se desfaça, que toda voz maligna se cale, e que tua vontade reine em mim. Em nome de Jesus, eu declaro, as correntes foram quebradas, a luz venceu, e o inferno foi silenciado. Amém. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal para mais revelações como esta e deixe seu amém nos comentários para que possamos nos unir em oração. Obrigado por assistir e que a paz de Deus esteja com você.